Nordeste. O Brasil começou aqui. Um povo que voltou a sorrir depois de tanto sofrimento, viu em Lula um alento, uma chance de mudança. E quem não tinha mais esperança, viu comida na mesa, água que era uma beleza, e viu filho na escola. Não teve mais que ir embora da sua terra natal. A luz da sala ao quintal brilhou pela primeira vez. O São Francisco se fez ramificado para toda a região. E quem tem isso no coração conheceu o que é respeito. Um presidente direito respeita a sua população. Não importa qual é a região, se é pobre ou se é rico, se tu não sabes eu te digo, somos uma só nação. A gente já aprendeu a lição, quem quer respeito se dá. Então não venha menosprezar 53 milhões de brasileiros, nordestino é povo guerreiro, e não abaixa a cabeça mais não. Teve um tempo que parecia que o Nordeste nem existia. Na história, o descaso era o de praxe, entre os presidentes que entravam e saíam, um após o outro. E esse povo trabalhador e guerreiro, de uma das regiões mais bonitas do país, conheceu o que era respeito a partir do governo Lula, quando uma série de tristes realidades começou a ficar para trás, somente na lembrança. E esse povo que aprendeu a sorrir, como disse o texto que abriu o programa de hoje, se vê mais uma vez sendo menosprezado por um presidente da República. Agora, Jair Bolsonaro. Por que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com freio de mão puxado. Aqui tem um cearense, um cabeçudo aqui do lado também, aqui, que, porra, eu acho que o estômago é maior que a cabeça dele. Imaginou como ele come, né? Um presidente misógino. Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais... Homofóbico. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho. Racista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. E xenofóbico. Ouça o tipo de piada que ele tenta fazer com um rapaz oriental. Tudo pequenininho aí. E Bolsonaro não perde uma oportunidade de ofender o Nordeste. Esse governador aqui, Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Isso mesmo que você ouviu. O presidente da República falou, abre aspas, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara, fecha aspas. Racismo e injúria contra o povo do Nordeste. Primeiro, ele atenta contra a federação ao mandar seu ministro perseguir governador por razões políticas. E segundo, ele trata de forma depreciativa mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem na região. A origem do termo Paraíba está relacionada à intensificação dos fluxos migratórios de nordestinos para o Sudeste a partir dos anos 1960, especialmente de baianos em São Paulo e paraibanos no Rio de Janeiro. Então criou-se essa designação genérica de baiano em São Paulo e Paraíba no Rio, por conta dessa tensão. É o que afirma Dante Lucchesi, professor de letras da Universidade Federal Fluminense e referência na área de sociolinguística. Nesse mesmo dia, em menos de 24 horas, Bolsonaro desrespeitou a jornalista Miriam Leitão ao dizer que ela não havia sido torturada. Assumiu seu nepotismo para colocar o filho como embaixador, sinalizou a destruição do cinema nacional e ignorou a fome existente no Brasil. E depois conta um drama todo mentiroso, que ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira! Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou... Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Não, pô. Perder tempo com Bruna Suficinha? Tô com 64 anos de idade. E quando ele percebeu que sua fala sobre o Nordeste não havia repercutido bem, Bolsonaro gravou uma daquelas morosas lives no Facebook, onde pergunta ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Você tem algum parente em Pau de Arara, ô? Ah, tenho. Família no Piauí, no Rio Grande do Norte. Você... Com essa cabeça aí, tu não nega não, pô.
No programa de hoje, o Semana 13 recebe a advogada, mestre em Direito Constitucional, feminista, militante dos direitos humanos, movimentos sociais e política brasileira, que foi eleita vereadora em Natal em 2016 e atualmente é deputada federal pelo Rio Grande do Norte, com mais de 100 mil votos, a nordestina Natália Bonavides. Deputada, muito obrigado por sua disponibilidade, de conversar conosco sobre as declarações polêmicas do presidente a respeito do nosso povo, do povo nordestino. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com todo mundo que escuta o podcast. Vamos lá. Bem, eu queria começar essa conversa da gente relembrando que o presidente, depois que assumiu, viajou para outros países algumas vezes antes mesmo de visitar o Nordeste. Como você avalia o descaso do presidente com o próprio país, enquanto ele é tão subserviente a outros países? Olha, essas atitudes que ele vem tendo, elas mostram o perfil do presidente tanto no âmbito da política nacional quanto na política internacional, né? Na política internacional, eu acho que a gente está passando por um momento mais vergonhoso, né, da nossa história, em que a gente tem um Ministério de Relações Exteriores e um presidente que estão absolutamente de joelhos para os Estados Unidos, uma nação que tem interesses totalmente divergentes dos interesses brasileiros, e isso se traduz em uma série de comportamentos que influenciam até mesmo os interesses econômicos do Brasil. A política externa de Bolsonaro hoje, ela se pauta por uma ideologia de extrema-direita, uma ideologia de uma mentalidade colonizada e que tem trazido consequências, inclusive, para o nosso comércio exterior, para os setores da nossa exportação. Né? Faz parte dessa ideologia colonizada do presidente. E em termos da... E logo ele que se diz nacionalista, né? É o presidente menos nacionalista em muito tempo, né? Na verdade, os interesses da soberania brasileira não estão nem em segundo plano, né? Estão muito abaixo disso. A prioridade da nossa política externa hoje tem sido realmente seguir de forma absolutamente domesticada a política dos Estados Unidos. E isso também reflete na nossa política nacional, né? Não só pelos impactos econômicos que essa política internacional nos traz, mas também a forma como você mesmo comentou, quando fez a pergunta, como o presidente prioriza essas relações, mais mesmo até do que o relacionamento com outras regiões do país, né? E aí não tem como eu, que sou a deputada federal nordestina, sou do Rio Grande do Norte, não tem como eu não destacar aqui o absoluto descaso do presidente para com o Nordeste. Isso ganhou muita repercussão nesses últimos dias, mas não é uma novidade, né? Na verdade, logo em janeiro, logo após o presidente ter tomado posse, ele já disse que não era o presidente dos governadores daqui do Nordeste, que o presidente desses governadores estava preso em Curitiba. Então, isso já nos dava uma prévia do que viria a seguir, né? E as declarações que a gente teve acesso essa semana, em que ele se referiu ao Nordeste de uma forma pejorativa, né? Porque todo mundo sabe que tem alguns estados que generalizam a região toda, chamando os nordestinos de Paraíba, ou chamando de baiano, né? No caso de Bolsonaro, chamou a gente de Paraíba. Toda a admiração pelo estado da Paraíba, mas todo mundo sabe que essa forma de chamar é uma forma pejorativa de generalizar todo mundo que mora aqui, até porque quem é da Paraíba é paraibano, né? Acrescentado a isso, ele deixou absolutamente explícita a sua intenção de retaliar os governadores, né? Nessa fala especificamente, ele disse que com mais força retaliaria o governador do Maranhão. Então, isso mostra o desprezo com a região, isso mostra também uma retaliação política, né, de um presidente que não saiu do palanque, né? Não conseguiu engolir que foi no Nordeste que ele teve uma derrota, que foi nessa região em que mais se resistiu na campanha eleitoral, no resultado das eleições, e até hoje, se você for ver os índices de rejeição ao próprio governo, no Nordeste, onde se tem estado mais forte essa resistência a essa política de extrema-direita, essa política conservadora que ele vem aplicando hoje no nosso país. E assim, a gente vai falar logo em seguida também das possíveis repercussões legais dessas declarações dele, né? E aproveitando esse gancho aí que você deu, eu queria que você comentasse um pouco mais, deputada,
da gravidade dessas declarações preconceituosas de Bolsonaro contra os nordestinos, contra as mulheres, negros, LGBTs. Durante a campanha, né, depois da campanha de 2018, a gente conseguiu ter acesso a diversos materiais, né? Não é a primeira vez que Bolsonaro é preconceituoso publicamente contra esses grupos tidos como minoria, né? E eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho para a gente da gravidade política dessas declarações do presidente. Olha, o fato de a gente ter hoje a pessoa que ocupa o cargo, né, o cargo de maior autoridade no país, que é exatamente o cargo de presidente da República, tem uma pessoa que verbaliza, né, que externaliza opiniões de tanto ódio, né, de tanto preconceito, de tanta discriminação contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBT, a população indígena. Na verdade, o que não é um espelho dele, ele tem ojeriza, né? Ele tem essa repulsa e ele verbaliza isso de uma forma muito violenta. Assim também o faz com seus adversários políticos, né? Todo mundo lembra que na campanha eleitoral Bolsonaro chegou a dizer que ia metralhar os petistas. E em relação a esses grupos, né, ao longo da sua história como deputado federal, né, isso também não é algo novo da eleição presidencial para cá, em toda a história de Bolsonaro como deputado federal, ele destilou esse ódio em todas essas áreas, né? Seja dizendo que as mulheres tinham que ganhar menos mesmo porque engravidavam, ou que uma deputada, inclusive companheira nossa do Partido dos Trabalhadores, só não merecia ser estuprada porque era feia, ou em relação à população negra, a forma como ele tratou os moradores de um quilombo, dizendo que o peso deles em arrobas, que é a medida usada para pesar boi e gado. Ele ter dito já que certo fez o exército americano, que exterminou todos os índios, que preferia ver um filho morto do que ser homossexual. Então, assim, todas essas falas dele são uma violência, e são uma violência que, para além de ser uma violência simbólica, elas estimulam a violência real contra esses grupos. Né? A gente está vivendo isso. Até parafraseando, desculpa te interromper, mas parafraseando outro nordestino, né? Bolsonaro é igual a Narciso, que acha feio tudo que não é espelho. É isso, exatamente. Então, todos esses grupos são alvos de ataque do presidente Bolsonaro, e que a gente vê isso se materializando hoje em políticas públicas, porque antes era o discurso dele, né, como deputado federal. E agora que ele ocupa esse cargo, a gente vê isso se materializando mesmo, né, nos decretos, nas portarias, nos projetos de lei que ele envia ao Congresso. A gente vê, por exemplo, que não existe mais política para a população LGBT em nenhum ministério, né? Não existe mais nenhuma pasta que seja responsável pelo combate à violência contra a população LGBT. A gente vê a forma como ele trata a população indígena, a população quilombola, tentando absolutamente inviabilizar o acesso à terra, a demarcação de terra para essas populações. A gente vê ele flexibilizar o porte de armas, que é uma política que, antes de tudo, vai atingir mulheres, que é em casa que essas mulheres têm morrido em um percentual altíssimo com arma de fogo. Então, de repente, todo aquele discurso machista, racista, LGBTfóbico que ele tinha quando era parlamentar, hoje vai se concretizando em políticas públicas ou com a ausência delas, né? E ainda tem um fator também grave, né? A gente está falando aqui um pouco da repercussão institucional desse discurso de ódio, mas também tem uma repercussão de incentivo mesmo à violência paraestatal, né? A gente sabe como tem ficado ainda mais alarmantes os índices de violência contra as mulheres, os índices de violência contra a população LGBT. No dia que Bolsonaro ganhou a eleição, teve comunidades indígenas foram atacadas, né? Então, para além da violência simbólica, para além da violência institucional, esse discurso do presidente Bolsonaro também incentiva e legitima que setores da sociedade civil que também se identificam com esses discursos de ódio acabam externalizando em violência efetiva, né, em violência física, porque são discursos que tentam legitimar o extermínio de populações, né, é isso que ele faz. Então, tudo isso é muito grave, né, é um reflexo desse momento que a gente está vivendo
em que estamos sob um governo de extrema-direita, com traços de fascismo, com políticas extremamente autoritárias, que tem se esforçado basicamente em tirar direitos da classe trabalhadora, diminuir a nossa soberania nacional e atacar as liberdades civis, né? Então, todo esse discurso de ódio de Bolsonaro faz parte desse projeto e hoje ele materializa, né, com o governo na mão, ele materializa isso até institucionalmente. É verdade. E, deputada, assim, a gente, quando estava lhe apresentando aqui para o nosso público, a gente falou, para quem não sabia ainda, que você também é advogada, né? Então, a gente foi pesquisar e, pela lei brasileira, situações de preconceito podem ser enquadradas tanto quanto injúria como racismo. Quando essa ofensa faz referência à raça, cor, etnia, religião, origem, enfim, todas essas possibilidades. E aí, a gente queria saber se você acha que a gente pode dizer que o presidente está cometendo repetidamente esses crimes, né? Porque desde que se tem notícia, Bolsonaro dá essas declarações preconceituosas. Então, legalmente, você acha que ele pode ser enquadrado dentro de um desses crimes? Sim, ele comete crime sim, inclusive além do que você citou, do que é enquadrado como crime, recentemente o STF incluiu a discriminação por orientação sexual como sendo passível também de punição com base nesse mesmo artigo aí que você mencionou, né, do racismo, do que é considerado racismo ou discriminações com penalizações equivalentes ao racismo. E, na verdade, ele tem um histórico de condenações em ações do tipo, né? Ele já foi condenado a indenizar, por exemplo, a deputada Maria do Rosário, e uma outra ação em que também a deputada é autora foi suspensa, porque, por enquanto, ele é presidente, ele não pode ser julgado por outros crimes, mas permanece essa ação, né? Também já foi processado por racismo, então tudo isso desde antes, né? E agora, enquanto ele exerce a presidência, existe um agravante na declaração que ele deu, por exemplo, em relação aos nordestinos, porque ele deixou explícito, né? Ele deixou nítido que discrimina em função da região, que ele discrimina governadores e, portanto, assim, não estamos falando de discriminar a pessoa física dos governadores, estamos falando em retaliar essas gestões, em deixar de mandar recursos, em deixar de realizar obras, em deixar de realizar projetos, e isso é uma coisa que ele faz em função do cargo. É uma ataque à federação mesmo, né? Exato, então a gente fala mesmo em crime de responsabilidade, né? Não pode, no exercício do seu cargo, tratar, são princípios da administração pública, né? A imparcialidade, a legalidade, coisas que ele deixou mais do que nítido que ele não respeita, né? Que ele discrimina com base nisso, e isso com certeza é uma atitude criminosa, inclusive um crime de responsabilidade. Deputada, a gente agradece demais sua participação aqui no Semana 13. E para a gente fechar, eu queria pedir para que você mandasse um recado para o povo do Nordeste que está ouvindo a gente aqui agora, e agradeço demais sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Para quem é do Nordeste, eu queria mandar um grande abraço, né, para lembrar como a gente tem sido resistência, né? Para quem não é do Nordeste, eu também quero deixar um abraço e convidar para vir visitar a gente, vir conhecer aqui como a gente está construindo nesses tempos tão duros. E é isso, né? Na verdade, o Nordeste sempre foi uma terra de muita resistência, um povo que passou por muitas adversidades, e nesse momento não é diferente, né? Estamos vivendo um momento extremamente duro da política brasileira, mas seguimos resistindo, seguimos inclusive buscando construir governos estaduais, governos locais que se contraponham a esse show de horrores que vem sendo o governo Bolsonaro. Então, um grande abraço, estamos juntos e, como a gente diz aqui, não vamos arredar o pé da luta. Até mais. Obrigado, Natália. Tchau, tchau. Se você teve curiosidade para entender melhor como Bolsonaro infringiu a lei com seus comentários, a gente explica. Segundo o artigo 140 do Código Penal, é crime, abre aspas, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, quando a ofensa faz referência à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, fecha aspas.
Já a Lei 7.716, de 89, prevê punição para, abre aspas, crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, fecha aspas. As punições variam conforme o ato praticado, mas vão de 1 a 5 anos de reclusão. A gente começa falando sobre a visita, a ida do presidente Bolsonaro até a Bahia. Ele vai inaugurar um aeroporto em Vitória da Conquista, em meio a algumas polêmicas envolvendo uma colocação dele sobre os governadores da região Nordeste. Na Bahia, sem a presença do governador Rui Costa, Jair Bolsonaro inaugurou hoje pela manhã o terminal Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. O governador desistiu de participar da cerimônia depois que Bolsonaro dobrou a lista de convidados oficiais e mandou cercar o aeroporto por tapumes. Além de desistir da inauguração, Rui Costa não autorizou que a Polícia Militar baiana fosse deslocada para fazer a segurança do evento. Numa entrevista à Rádio Metrópole hoje de manhã, Costa declarou, abre aspas, eu não posso colocar a Polícia Militar para espancar o povo baiano que quer conhecer o aeroporto. Então, quem é impopular e tem medo de ir para as ruas, fica em seu gabinete. Se o evento é exclusivamente federal, as forças federais que cuidem da segurança do presidente. Não posso botar a PM para entrar em conflito com pessoas que querem ver o aeroporto. Fecha aspas. Depois de destilar preconceito contra a região, Bolsonaro foi nessa última terça-feira, 23, à Vitória da Conquista, na Bahia, para inaugurar o aeroporto Glauber Rocha. Uma obra que começou com o nosso ex-presidente Lula e Jacques Wagner, ex-governador do PT na Bahia. Aqui era um compromisso nosso antigo. Em 2009 eu assinei a primeira ordem de serviço. Muita gente duvidou, porque tem gente que não faz e duvida que os outros façam. Muita gente duvidou, mas a gente começou no segundo governo do presidente Lula, 2006 a 2010. Continuamos com a presidenta Dilma no seu primeiro mandato. Depois Rui, nosso governador, super bem avaliado, continua essa obra e agora na terça-feira, 23 de julho, a gente está entregando para a alegria, para a dignidade do povo de Vitória da Conquista. E não podia ser diferente. O presidente usou o evento como palanque político-partidário, manipulando a lista de convidados para encher o aeroporto somente com seus apoiadores. Olha que absurdo, Marta. O evento foi fechado com tapumes e a população não pôde participar. Diante disso, o atual governador baiano, Rui Costa, que é do PT, também não esteve presente. Exercitando a boa educação que aprendi, convidei o governo federal a se fazer presente no ato de inauguração, nessa grande festa. Infelizmente, confundiram a boa educação com covardia. E desde então temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia. Não posso concordar com isso. Por isso, não vou comparecer à inauguração do aeroporto que o povo da Bahia construiu, que o governo do estado construiu. E vale contextualizar que nas eleições de 2018, 70% do Nordeste votou em Haddad. E todos os 9 governadores têm uma agenda progressista e um olhar mais cuidadoso com as questões sociais. Diversas vezes esse ano, os gestores estaduais se opuseram formalmente às ideias conservadoras e aos retrocessos de Bolsonaro. E vale lembrar também que, segundo pesquisa de desempenho feita pelo Congresso em Foco, os 4 melhores governadores do Brasil são nordestinos, sendo 3 deles do PT. São eles: Rui Costa, que a gente falou agora, governador da Bahia, Wellington Dias, do Piauí, e Camilo Santana, do Ceará. Olha que orgulho! E o que você não pode deixar de saber? O presidente entreguista Jair Bolsonaro privatiza 35% da distribuidora da Petrobras. Símbolo da soberania nacional e uma das principais riquezas do país, a Petrobras entrou de vez na mira do desgoverno que decidiu, nesta terça-feira, 23, privatizar mais de 1/3 da BR Distribuidora, subsidiária responsável pela distribuição de combustíveis derivados de petróleo. Sabe aqueles postos, Marta, que a gente vê em todo o Brasil, em cada esquina, o verde e amarelo? Pois é, são eles mesmos. Mas já no governo golpista de Michel Temer, a petroleira brasileira já havia vendido 29% das ações. Até o governo Dilma, a BR Distribuidora era 100% estatal. Mais prejuízos para o povo brasileiro, né? Voltando para o Nordeste. Final de semana que vem, dias 2, 3 e 4 de agosto, acontece o festival Elas por Elas na minha cidade, Natal, no Rio Grande do Norte. Organizado pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT, em conjunto com a Secretaria Nacional de Cultura do PT, o festival irá contar com diversas atrações artísticas.
além de mesas temáticas, oficinas, debates, cursos e palestras, e irá receber delegações de todos os cantos do país. A escolha do Rio Grande do Norte para sediar o festival se deu porque o estado é o único do país governado por uma mulher, a petista Fátima Bezerra. E o objetivo do evento é consolidar a autonomia e promover o empoderamento de nós, mulheres, além de construir um momento das mulheres petistas com todas as outras. Siga a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e saiba mais. Olha, e esse episódio de hoje foi especial, foi apresentado por 2 nordestinos. E não é de hoje que o PT nos dá a voz, né? Eu sou a Marta, nordestina do Rio Grande do Norte, e tenho muito orgulho das minhas origens. Eu, Lucas, pernambucano do Recife, queria dizer também que foi um prazer poder trazer um pouquinho do nosso sotaque para esse programa. Por mais presidentes como Lula e Dilma, que nos olharam com respeito e dignidade, a gente segue nosso trabalho para deixar você bem informado. E semana que vem, eu e Iago estamos de volta, trazendo as notícias mais importantes da semana e um convidado especial para debater sobre o que houver de mais relevante. Valeu, Marta, valeu Semana 13, um cheiro bem grande pro povo do Nordeste. Um cheiro e semana que vem a gente está de volta. Viva o Nordeste, tchau! Viva o Nordeste, tchau!